Boa tarde, estamos ao vivo para iniciarmos mais uma live pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Facebook. Quero dizer que todas são muito bem-vindas a mais uma live, O Mundo Encantado do Mosaico Moderno. As minhas lives têm como objetivo mostrar peças lindas e originais em mosaico moderno para as mulheres que gostam de trabalhos manuais, artesanatos em geral. E para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Mosaicos e a minha vida também foi transformada quando eu decidi me especializar no mosaico moderno. E o tema que eu escolhi para a nossa live de hoje, nós vamos falar sobre ideias de mosaicos com temas infantis. Serão 2 lives, nós vamos começar hoje com esse tema e terá continuidade na próxima quarta-feira. Então, hoje nós vamos mostrar quadrinhos infantis feito pela minha aluna Fernanda, que ela vai mostrar 2 quadrinhos de bebês bem originais, feitos com a técnica do mosaico moderno, que ela vai explicar para vocês. Então, eu estou muito feliz em ter todas vocês aqui e eu queria pedir para vocês colocarem o dedinho aí no coração para o Instagram começar a avisar o pessoal que nós já estamos ao vivo. Ele está demorando um pouquinho para avisar a nossa audiência que nós já começamos a live, então eu queria pedir que vocês colocassem o dedinho no coração para agilizar o algoritmo do Instagram, para ele começar a avisar mais rapidamente que nós já estamos ao vivo. Então, como eu estava dizendo, hoje nós teremos a participação da Fernanda. Daqui a pouco eu vou chamá-la, segura a emoção, fica comigo, porque vocês vão ver os trabalhos lindos que ela fez, os 2 últimos. Vocês já conhecem alguns dos trabalhos dela. E caso você já faça, por exemplo, diferentes quadrinhos para a porta da maternidade, com tecidos, feltros, pinturas, e ainda não experimentou o mosaico moderno, então eu te digo que chegou a sua chance de inovar e diversificar os seus produtos para agradar as suas clientes e surpreender. Então, além de fazer o que você já faz com feltro, tecido, eu te convido a experimentar o mosaico moderno. Se você, por exemplo, já faz mosaico e nunca fez um tema infantil, fica comigo, pois você também vai se surpreender com as coisas que nós podemos fazer com o mosaico moderno, com os materiais que nós temos. São muitas ideias que eu vou apresentar 2 delas aqui. E quando eu comecei a minha jornada alguns tempos atrás no mosaico moderno, eu procurava presentear toda a família. Isso era um estímulo muito grande para a nossa evolução, porque nós, quando presenteamos com o nosso trabalho, chegam os elogios e isso aumenta a nossa autoconfiança. Então, é uma coisa muito comum, aconteceu comigo, vejo acontecendo com as minhas alunas, porque fazer e presentear é um prazer duplo, prazer de fazer o trabalho, o prazer de presentear uma pessoa querida. Então, teve uma vez que a minha sobrinha Gisele e o seu marido Rafael estavam esperando um bebê. A Maria Isabel,
Hoje ela deve estar com uns 3, 4 aninhos. E quando ela estava esperando a Maria Isabel, eu logo pensei, vou fazer um quadrinho com o nome da bebezinha, o seu lindo nome, Maria Isabel. Ela ia nascer, faltavam uns 4 meses, eu queria agradar a minha sobrinha, Gisele, e eu queria fazer alguma coisa que combinasse com a decoração do quartinho dela. Eu falei, eu não queria ir numa loja, comprar uma roupinha de bebê, por mais bonitinha que seja, eu queria fazer alguma coisa que fizesse diferença. E eu liguei para Gisele e perguntei, ô Gisele, você já escolheu o tema do quartinho da Maria Isabel, né? Eu tô querendo fazer um mosaico para decorar o quartinho. Você se importaria que eu fizesse um mosaico para Maria Isabel, para você, para o quartinho novo? Daí ela respondeu, obrigada tia, eu vou ficar muito feliz, vou adorar. E eu perguntei qual que é o tema do quartinho da Maria Isabel. E ela falou que ela tinha escolhido para fazer a decoração do quartinho com lhamas. Lhamas é aquele animal característico do Peru, vocês sabem que ele tem umas plumagens assim. A hora que ela falou lhamas, eu já tive no Peru, eu conheci esse animal. Um animal assim, pessoalmente, até que bem feinho. Eu pensei, nossa, me lasquei. E agora, como é que eu vou fazer esse quadrinho com lhamas para Gisele? Mas já que eu tinha prometido, né, eu falei, eu não vou atrás. Desafio dado é desafio cumprido. Então, vamos lá pesquisar. Daí eu falei, manda para mim as fotos do quartinho dela, do papel de parede. E ela mandou, e realmente era muito fofo. Tinham várias lhamas, cactos, muito sol, e tudo com cores assim suaves e cores fofas. Não tinha nada a ver com aquela lhama feiosa que eu vi lá no Peru. Então realmente era uma coisa bem singela, bem bonita. Então meu coração se encheu de emoção e falei, mais do que nunca eu queria fazer esse mosaico tão especial e inusitado. Então eu tinha uma oportunidade em mãos de agradar a minha sobrinha, fazer uma coisa diferente. Eu falei, arregacei as mangas e vamos lá. Daí eu pesquisei desenhos de lhamas, né, na internet, escolhi os desenhos que estavam mais próximos do quartinho dela, fiz um esboço do quadrinho em papel. Eu procurei o esboço que eu fiz aqui no meu ateliê, não encontrei para mostrar para vocês. E então sempre você tem que definir o tamanho do quadrinho, fazer o desenho, um esboço em papel. E depois a gente começa a trabalhar, propriamente dita, na construção do mosaico. E eu me vi passando dias assim na construção desse mosaico, que nem vi as horas passar, né? Era uma peça cheia de significado para mim, porque era um desafio, e também para a mamãe Gisele. E sentir isso, essa emoção, poder se expressar através da arte é simplesmente revelador, porque a gente consegue colocar a nossa paixão, o nosso amor, o nosso carinho para aquela pessoa que vai ser presenteada. E eu finalizei o quadrinho da lhama e foi um sucesso. Inclusive, quando eu postei nas minhas redes sociais o desenho, uma amiga viu, me ligou, falou, nossa, que lindo, eu tô indo visitar minha sobrinha, você pode fazer um para mim, se aceita a encomenda? Eu falei, olha, vai ser a minha primeira encomenda, mas eu faço sim. Daí ela passou, falou, mas eu quero igualzinho esse que você fez, só troca o nome, põe o nome da minha sobrinha. E ela foi feliz da vida com o seu quadrinho também original, porque a criança recebeu um quadrinho com o nome dela. Por que surgiu essa ideia de temas infantis para essa live? Porque
A semana passada nós tivemos uma aula exclusiva pelo Zoom com as minhas alunas e o tema que nós escolhemos foi esse tema infantil. E as alunas mesmas fizeram esses trabalhos, mostraram para as colegas nessa aula do Zoom. Então eu pude ver como as mulheres que chegam na terceira idade, nessa melhor idade, como eu cheguei, muitas vezes nós ficamos assim um pouco perdidas, sem propósito, nada para que nos reconecte de verdade, que nos dê motivo, sentido. E a arte, o artesanato, ele foi o meio que eu encontrei de me reconectar, de encontrar motivação, e tudo isso vem regado com momentos agradáveis que eu passo aqui, pensando que eu estou fazendo uma coisa para uma pessoa querida. Tudo isso foi muito revelador para mim, me mostrou uma realidade que eu nem imaginava ser possível na minha idade. E esse passou a ser o meu maior propósito, que é despertar isso nas mulheres de todo o Brasil. Isso que aconteceu comigo, essa descoberta, passou a ser o meu propósito de trazer essa experiência do mosaico moderno para o maior número de mulheres possíveis. Então, se você também quer mergulhar nesse hobby moderno, que é o mosaico moderno, você está no lugar certo. O mosaico moderno, para quem que é? É para você, artesã, é para você, mulher, que como eu, não teve oportunidade de desenvolver as suas habilidades manuais, artísticas, antes dos 60 anos, porque eu já disse várias vezes que eu também só trabalhava intelectualmente com computadores, eu não desenvolvi essa habilidade. Então, eu sou a prova de que você também, sem habilidades manuais, você consegue sim fazer trabalhos lindos e originais em mosaico moderno. E nessas minhas lives, eu procuro mostrar essa diversidade de aplicações do mosaico moderno, porque nós podemos navegar desde peças simples até as peças mais elaboradas, mas todas são muito lindas e originais, como vocês têm visto. Quem me acompanha há mais tempo tem visto todos esses meus trabalhos. Então, falando em peças simples, como eu tinha prometido para vocês, nós fizemos na quarta-feira, eu ensinei a cortar azulejo com 2 ferramentas. Se você perdeu a live, volta lá, tá lá gravada. E eu dei uma ideia de 2 peças simples para vocês sentirem o gostinho de o que é fazer mosaico, como acontece uma transformação na peça que você está fazendo, ao mesmo tempo que acontece com o seu íntimo, com a sua autoconfiança, com a sua autoestima. É um pacote de coisas que acontece quando a gente começa a fazer mosaico moderno. Então, eu fiz 2 peças. A ideia inicial era fazer um espelho pequeno para deixar aqui no meu ateliê. Então, eu peguei um azulejo, olha, um azulejo, aqui tem 30 por 15 esse espelho, aqui a borda. Foi um trabalho muito simples, que na verdade eu usei apenas o riscador para tirar tiras, porque eu só tirei as bordas do azulejo que eu escolhi e colei aqui. Então, fiz uma composição de 2 tipos de azulejo, um liso e um estampado. Colei. Como o espelhinho é pequeno, para me deixar aqui, para me retocar maquiagens, eu fiz uma moldura pequena. É lógico, se você
vai fazer um espelho maior, você aumenta, tem mais espaço para trabalhar na moldura. Então, é uma ideia de um presente simples e sobrou material, porque eu só usei as bordas do azulejo. Daí eu falei, quis trazer uma ideia do que como aproveitar o azulejo. Daí eu fiz uma bandejinha combinando com o meu espelho, olha. Então é uma bandejinha, eu pintei de branco com o centro do azulejo. Isso aqui é um azulejo decorado. Eu tirei as bordas do azulejo, coloquei as bordas aqui, né? Ó, pôr de pertinho para vocês verem. Deixa eu ver se todo mundo tá vendo. Exato, tá vendo? Então aqui é a borda do azulejo e o miolo do azulejo que sobrou, eu aproveitei, falei, vou fazer uma bandejinha para deixar a bandejinha também aqui no meu ateliê, para colocar aqui aquilo que eu uso todo dia, para não ficar bagunçada a minha bancada. Cola, pinça, álcool que eu uso bastante para tirar os risquinhos da canetinha permanente. Então, tudo aquilo que eu uso do dia a dia, eu falei, vou deixar aqui para ter uma bancada bem bonitinha e organizada. Pode ser também a minha caneca. Vou aproveitar e tomar um pouquinho de água. Então, isso é o que eu fiz para deixar aqui no ateliê. Mas você concorda que pode ser um lindo presente de Natal? Presente diferente, simples de ser feito, rapidinho você faz. Basta escolher um azulejo bem bonito, nas cores que você gosta, que eu já mostrei vários tipos de azulejo que nós encontramos em lojas especializadas em mosaico, que você pode comprar pela internet. Então, aqui eu escolhi uma cor alegre, um amarelo e um vermelho queimado. E eu gostei bastante dessa ideia, né? Então, eu gostaria de saber se vocês gostaram dessa ideia, o que vocês acharam. Escrevam aí nos comentários. Achou difícil de fazer? Dá para começar o mosaico moderno fazendo simplesmente um Não. Também poderia ser um porta-retrato, né? Moldura de um porta-retrato. No caso aqui é um espelho, que é bem útil. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho que nós fizemos na semana passada, usando apenas o corta-fácil. Tem a turquês reta também, que eu mostrei na quarta-feira, é quando você precisa lapidar, fazer pétalas, daí nós usamos essa turquesa reta aqui. Mas no caso, como só usamos as tiras inteiras, que nós cortamos, só usamos uma única ferramenta, que é o corta-fácil. Então, como prometido, o tema de hoje é sobre temas infantis, mosaicos para quartinhos de criança, bebês. Então vamos mergulhar de cabeça nesse tema. E para isso eu vou convidar a Fernanda, que foi para mostrar os trabalhos que ela fez e apresentou na nossa aula especial das alunas pelo Zoom a semana passada. Então eu vou chamar a Fernanda e se apresentar, que tem pessoas novas aqui que ainda não conhecem a Fernanda. Boa tarde. Deixa eu colocar mais longe aqui. Tá bom assim? Tá ótimo. Tudo bem?
bem, Dedê? Tudo bem, obrigada mais uma vez para você estar arrumando um tempinho para conversar com a nossa audiência e mostrar os seus trabalhos lindos em mosaico moderno. Por Ah, favor, se obrigada. apresenta, fala onde você mora, que tem gente nova na nossa live hoje. Ok, é um prazer sempre estar aqui. Se deixar, eu quero aparecer 2 minutos toda a live, né? Sou a filha falante, eu sou filha da Denise, eu auxilio a Denise nas mídias sociais do curso Juntas no Mosaico. E através da minha mãe, eu acabei me apaixonando também pelo mosaico e acabei me aventurando. Dá para ver a minha parede cheia de mosaicos. E hoje eu sou, além de ajudar no curso, eu também sou aluna e monitora do curso. Eu moro em Nova York com meu marido, sou médica e aventureira dos artesanatos. Essa sou eu. É uma artista que descobriu o mosaico, mas a veia artística ela já descobriu na infância, adolescência. Ela já tinha esse dom desenvolvido dentro dela. Pintar quadros, rosto, muito lindo. A Fernanda tá, é o orgulho da família no termos de artes. Ah, Bons artistas. obrigada. Mas o mosaico foi um desafio, mesmo eu já sabendo, mesmo tendo essa facilidade para artes, foi um desafio para mim. Esse foi um dos meus primeiros trabalhos, bem esquisito, né? Mas está aqui na minha parede, muito orgulhosa dele, porque realmente o curso é um processo progressivo de aprendizado, né? Então, o curso é bem completo e a gente sai disso e vou mostrar para vocês meus 2 últimos trabalhos. Vamos lá, queremos ver. Posso começar então? Então, eu vou Pode. começar pelo segundo que eu fiz. A gente apresentou na aula semana passada o curso da Denise, fora o curso em si. Né? A gente tem aulas sazonais e exclusiva para as alunas, elas recebem modelo, PowerPoint explicando como foi feito, a gente está ao vivo tirando todas as dúvidas. Então, fora o curso, a gente tem essas aulas que a gente se encontra para trabalhos exclusivos. Vocês vão ver aqui, mas elas aprenderam tintim por tintim como fazer. Então, o tema foi mosaico infantil, né? De porta de maternidade, ou de colocar em cima do berço. E esse foi um dos trabalhos, nós tivemos 5 trabalhos nessa aula, e esse foi um dos trabalhos. Eu me inspirei num quadrinho de maternidade feito de feltro. Então, a artesã que faz, né, como a Denise comentou no começo da aula, que já faz artesanato, que já usa algum outro material, ela pode reproduzir, né, os trabalhos que ela já faz em mosaico moderno, né? Vai durar para sempre, fica lindo, é original, é novidade no Brasil. Então, esse foi o mosaico que eu fiz, né? Eu escrevi Grace aqui, né? Em português, Graça, né? A gente tem uma aluna chamada Graça, olha lá, Graça, essa homenagem. Então, nesse mosaico, uma das aulas foi, um dos temas dessa aula, além de mostrar o trabalho em si, foi ensinar esse efeito tridimensional através de uma peça plana, ele é plano, né? Mas dá esse efeito do balão, essa cestaria, né? Então, esse foi o primeiro trabalho. A aluna Maria Isabel também fez esse trabalho e ela mostrou para a gente feito aqui em vidro, né, mãe? Também foi uma dica muito boa que a Isa deu para a gente, feito em vidro aqui, essa parte do balão. Gostaram? E aqui é a barbante. Põe pertinho para o pessoal ver o trabalho do balão no efeito de cestaria. Dá um Tá. foco. A única coisa que eu vou falar é que esse aqui ainda não está colado. Eu não consegui colar ainda aqui, então vocês vão ver que está presinho com durex. Mas está aqui, ó, o efeito de cestaria. Não, ela usou azulejo aí, né? Só tem azulejo
e aqui o barbante. E aqui, né, as letras que eu coloquei são letras de madeira, ó, elas foram coladas sobre o azulejo, que eu pintei de dourado, não sei, dá para ver agora? Que é Dá, douradinho? dá para ver um brilho dourado. Isso, então esse mosaico foi inteiro destrinchado com as alunas, como que foram feitas as nuvens, como que foi feito tudo o que vocês estão vendo. Ele tem um acabamento aqui bem bonito de feltro, com o ganchinho para colocar na parede. Você Aprovado, colocou, professora? você colocou um coraçãozinho dentro do cesto, é isso? Olha É, lá, tá trazendo coração. trazendo o amor representado num bebê. Parabéns, está lindo, as nuvens estão bem recortadas, o acabamento está bem feito, do jeito que eu gosto, está de parabéns, bem lapidado. Você não vê pontinhas no trabalho, na curva está bem bonito. E você cortou o MDF, o balão tá para cima, assim, você cortou o MDF. Isso, a gente quis trazer mais de uma ideia para as alunas, então acabou sendo um composê da aula da Maria Isabel, maravilhosa, com duas ideias, né? O que ela apresentou, ele era inteiro, o balão estava dentro, e eu quis fazer sem borda, então eu quis fazer ser feito. Então, quando a gente olha aqui, fica mais fácil de olhar. Tem esse recorte, né? Certo. Então, a gente vê que com o mosaico moderno a gente pode usar ou usar, que é uma infinidade de possibilidades, né? Meu marido me ajuda cortando, lixando bem bonitinho. Então, esse foi um dos trabalhos que a gente apresentou na aula. Parabéns. E o próximo? Então, vamos Esse lá. menina, você fez de menino também? Fiz um de menino também, sendo que se a gente trocar aqui, né? Amarelinho, verde, quem vende pode deixar pronto, né? Isso daqui só coloca a letra depois. Quem vende pode ter vários. Amarelinho, verdinho, azulzinho, rosinha, né? A Baga chegou, oi Baga. E depois só colocar a letra, né? Então, isso é um tipo de trabalho que se a pessoa começar a vender, ela não precisa nem fazer só por encomenda, né? Ela já pode deixar quase a pronta entrega, né? Só finalizar depois com o nome da criança, né? A pessoa quer dourado aqui, quer a letrinha azul, então dá para fazer aqui em branco, né? Então é um tipo de trabalho que tem uma boa saída também para quem vende e que já dá para deixar quase pronto. Muito bem. E o outro? Então, o outro, ai, gente, eu tô gamada nesse trabalho. Ai, mãe, tô apaixonada nesse trabalho. Esse trabalho foi muito especial para mim, porque eu desenhei ele inteirinho. As alunas receberam ele já desenhado, né? Mas eu desenhei cada pétala, eu fui procurar na internet, eu quis fazer asas de anjos. A gente sempre vê, né, asas de anjos relacionados com os bebês. Então eu quis fazer ele bem pessoal, então eu peguei alguns modelos de asas de anjos e eu desenhei essa. Então eu gostei demais desse trabalho. Ó, então é um trabalho que o MDF também está, né, recortado. Então depois que eu fiz a asa, o MDF foi recortado. Então eu lembro muito bem de uma das suas alunas, a Joyce, me falando do tanto que é pessoal e que cada trabalho é único, e você falar isso também, né, mãe? Então, assim, é muito detalhe, é muito amor colocado, né? Então, cada, é, cada, cada pena aqui foi desenhada e recortada e lapidada uma a uma, né? Eu fiz cada uma, como eu não tinha ainda o final, o final, eu digo a base que eu ia colocar, eu fiz as duas asas separadas em tela. Ah lá, ah lá, tem o nome do meu filho, Emanuel. Ai, que linda! Ah lá, vocês sabem, mãe, você sabe o significado do nome Emanuel? Vocês sabem? Quem sabe, não vou falar agora. Quem sabe o significado do nome Emanuel?
escreve aí embaixo e depois a gente vê. Então, eu fiz as asas separadas em tela. Depois eu coloquei no MDF, desenhei e recortei. Né? As alunas vão receber já tudo mastigadinho. E aqui eu usei o rejunte, o pra ir, amor, é o cinza outono, que é esse escuro, cinza mais escuro. E tinha esse daí, no nosso. Aqui é o preto. Ah, tá. Esse outono é da cor do fundo que você pintou aí. Esse aí é mais pro preto. Entendi. Aqui eu chamo ele aqui de, porque eu tenho cinza clarinho platina, eu tenho cinza médio e tenho cinza chumbo que é quase escuro. Sim, o Emanuel significa Deus conosco. Muito bom, isso mesmo. E aqui, o que eu fiz diferente, aqui, ó, deixa eu só mostrar rapidinho. Então, nesse daqui eu passei o rejunte aqui e eu passei o rejunte na lateral também. Tá vendo? Tem rejunte aqui, né? Juntando a base no azulejo. Esse daqui eu optei para colocar o rejunte só dentro. Ele não tem rejunte aqui, tá vendo? Então eu expliquei na aula como que foi feito isso para não aparecer nada aqui, para ficar com o acabamento bem certinho, tá vendo? Nem dá para ver. Então isso aqui foi opcional, a gente pode, né, passar o rejunte aqui também. Tem a técnica para isso. Na aula que a gente deu do que eu fiz de Jesus, eu mostrei, né? Também lembra, mãe, como que a gente isola aqui. Mas na aula, no curso, tem tudo já, né, gente? As nossas aulas exclusivas é só uma complementação. Então, é um outro trabalho lindo. Ui, tem um pelinho aqui. Também para dar e para dar de presente para vender, o mesmo acabamento, coloquei em preto aqui em feltro. E esse é o trabalho inicial. Ele é grandinho, até um palmo, quase 2 palmos. Tá lindo de morrer, muito caprichado, bem Outra lapidado. Desculpa, outra coisa que eu pensei, talvez esse eu deveria ter colocado a letrinha em prateado, não em dourado. Mas é assim, né? O mosaico é cada trabalho, a gente vê uma coisinha que a gente pode melhorar, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então é isso, mas esse trabalho foi muito especial para mim e eu gostei demais dele. Aprovado, professora? Aprovadíssimo, como sempre, os seus trabalhos superam a professora. Se eu fosse Não, não, não. fazer tão perfeito como esse daí, parabéns. Muito Obrigada. bom. Então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Quem pode fazer um print pra gente? Para depois ir para os nossos stories. Quem pode fazer um print? Vamos esperar um pouquinho. Quem pode fazer um print? Quer que eu faça? Será que a Alguém Flávia... já fez? Sempre tem. Daí eu recebo um monte de print depois. Muito É. bom. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu só queria falar rapidinho aí que eu já coloquei no Stories. Obrigado, Isa. Que eu já coloquei no Stories o quadrinho da Lhama. Já está nos Stories. Acabando aqui, vocês podem ir lá ver. Tá bom? Então, eu queria que você deixasse um recado para a nossa audiência e se despedisse. E vai Tá. curtir o maridão, que você trabalha a semana inteira, precisa curtir um pouco o maridão. Sim. Então, eu gostaria de deixar um recado, já que você falou de eu já ter a veia artística, para vocês que já fazem artesanato, que já gosta, para ousar no artesanato diferente. Eu fazia muito crochê, muito desenho, então eu trabalho hoje a minha mente de um modo diferente. Né? Então, o exercitar, como médica, eu posso falar para vocês que o exercitar da mente de modos diferentes, né, é muito bom para a gente manter a nossa mente ativa, não ficar ultrapassada, tá aí de acordo com as novidades que estão aparecendo, tá bom? Então eu deixo um recadinho para quem já gosta de artesanato para seguir a Denise e vir conhecer um pouquinho mais dessa arte maravilhosa. Muito Depois eu obrigada. te mando, Nauzira, tá bom? Mas deve ter uns 25. Então, muito obrigada, Fernanda, De por nada.
por estar mais uma vez enfeitando a nossa live, mostrando os seus trabalhos lindos. E se você quiser continuar na live, fique à vontade. Se você quiser sair, também fique à vontade. Vou Acho que ainda sair, nem vou sair e vou estar terminando de escutar daqui, tá? O trabalho é lindo porque a professora é maravilhosa, surreal. Beijo! Mua. beijo. Obrigada. Então, obrigada, Fernanda, mais uma vez. E o que vocês acharam? Acharam lindas as peças da Fernanda? E com certeza vocês devem ter se surpreendido com essas ideias, né? Mas além de temas infantis, nós temos outros temas que podemos avançar no Mosaico Moderno, outros tipos de aplicações. Aqui são quadrinhos para decoração de quartos de criança. Mas nós podemos revestir utensílios domésticos, eu já mostrei para vocês. Porta-panelas, olha, imagina que você compra um MDF e reveste. Isso aqui é um porta-panela que é uma flor que dá vontade de pôr na parede. Aqui é um porta-panelas no formato de uma pera, que também foi todo decorado com cores, azulejos. Olha a riqueza de azulejos que nós temos disponíveis. Esse todo florido. Esse daqui também com florzinhas. Então, nós vamos compondo, escolhendo, fazendo peças bem bonitas, bem diferentes. Você pode pegar um objeto que você já tem na sua casa, como um baúzinho, como esse aqui, ó. Era um baúzinho de madeira. Eu peguei umas pastilhas de revestimento de cozinha, que tem um craquelado, um brilho bem bonito. Aqui tem 2 tipos de preto, 2 tipos de branco, o branco craquelado e o branco liso. E olha como fica bonitinho para a gente guardar nossos brincos, o que quiser na nossa penteadeira. Nem sei se chama penteadeira ainda, né? Então, uma coisa simples, era um baúzinho de madeira que eu comprei numa feira de uma praia. Daí eu mudei completamente a cara do baúzinho com essas pastilhas de mosaico. Eu escolhi em preto e branco, mas porque vocês sabem que eu gosto muito de preto e branco. Mas é uma ideia que vocês podem ir fazendo. E também outros tipos de mandalas. Vocês estão acostumados a ver mandalas? Muito comum, com centro e tal. Eu trouxe para vocês uma mandala que eu fiz a partir de um prato, tá? Para vocês verem como é a criatividade. Ó, aqui era um prato. Esse era o prato, ó. A borda e o prato. Deixa eu pôr pertinho para vocês verem. Eu usei uma micro retífica, tirei o fundo do prato, com a micro retífica, olha, aqui é um prato. É um prato made in China, é pintado à mão. Então, é um prato bem bonito e eu queria usar a moldura do prato, que é esse que tem um brilho, é dourado. O que eu fiz? Eu peguei com carinho, sem quebrar a moldura, não tem nenhum recorte. Na verdade, não é moldura, é a borda que acabou sendo a moldura da nossa mandala. Colei no MDF, ó, aqui é o MDF, percebe? O prato tá aqui e no lugar do fundo do prato eu fui combinando materiais para dar um estilo. Então aqui tem uma pastilha de porcelana que é bem bonita, que tem uns brilhos, gemas de vidro bonito, peças de bijuteria, de colar de bijuteria. Essa daqui são peças de colar. Aqui no fundo são blisters verdes, flores no centro, que é florzinha de colar, de fazer bijuteria também. Então, quando a gente fala em mandala,
vocês têm uma ideia de mandalas assim mais comuns, como outras que eu venho mostrando nas lives, desde mandala geométrica com flores. Mas olha como nós podemos variar e inovar com coisas diferentes, misturando elementos, que é isso que me encantou no mosaico moderno. Essa possibilidade de misturar os elementos e compor uma coisa nova, original. Quem tem essa mandala? Esse prato aqui, acho que eu comprei, foi na Estônia, não lembro. Em brechó, geralmente eu pego em brechó, que só tem uma peça e tal, e eu gosto bastante. Quando eu compro, eu nem sei aonde eu vou usar, mas depois surge a ideia. Então, eu aproveitei só a borda do prato. Olha, para quem não viu, esse daqui era o prato, tá? Ó. É o fundo do prato, um prato pintado à mão. Eu, com a micro retífica, o disco diamantado, eu cortei direitinho, com muita calma, e eu consegui pegar a borda do prato. Então, isso também é uma mandala. Mandala redonda e ficou bem diferente. Então, são várias coisas que nós podemos fazer. Mandalas, pets, eu gosto muito de retratar pets. Tem um pet que é lá da Rússia, que era um cachorrinho da Flávia, que é um Russian Toy Terrier. É um cachorrinho bem pequeno que as madames levam na bolsa. Eu fiz esse quadro, vou mostrar para vocês. Olha, ele está dentro de uma tigelinha. Eu tentei retratar aqui uma tigela. O cachorro só tem orelha, ele é assim, parece um ratinho, mas ele é um Toy Terrier lá da Rússia, é um cachorrinho de lá. Então, ele só tem o olho grande e as orelhinhas bem grandinhas. Parece o nosso chihuahua aqui, brasileiro, né? Então, são muitas as aplicações. Isso é só um exemplo que eu trouxe mais alguns exemplos para vocês verem que nós podemos fazer isso e muito mais. Então, para encerrar a nossa live, eu tenho uma pergunta e um convite para vocês. Você tinha imaginado que poderia usar o mosaico moderno para temas infantis dessa forma? Fugindo um pouquinho do ursinho, do coelhinho, fazendo coisas bem diferentes? Isso foi uma novidade para você? Se foi, eu fico feliz, porque é por isso que eu faço lives 2 vezes por semana para mostrar para as mulheres esse hobby moderno que pode ocupar o tempo de vocês para fazendo uma coisa por puro prazer, assim, como se fosse uma brincadeira de criança. Então, eu quero deixar um convite para vocês experimentarem o mosaico moderno, mesmo que vocês não tenham habilidades manuais, como eu também não tinha. Então, esse é o recado que eu tenho para hoje. Vou deixar também um pensamento para vocês refletirem, porque o caminho está aberto. Eu estou aqui à disposição para ajudá-las a se encontrarem num hobby. E só depende de você. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas podemos hoje fazer novas escolhas para termos um novo amanhã. Essa frase é de um autor desconhecida, não é de Denise Mosaico, mas eu acho muito linda. São as nossas escolhas de hoje que determinam o nosso dia de amanhã. Então, eu quero deixar um beijão a todas vocês. Nós nos encontraremos na live de quarta-feira, às 20 horas, onde eu vou mostrar mais 2 mosaicos com temas infantis, com a participação de 2 Marias, 2 alunas que se chamam Maria. A Rosa Maria e a Maria Lúcia,
que fizeram duas temas infantis e mostraram na nossa aula do Zoom. E não percam, mais um recadinho, a próxima live de quarta-feira, porque será a última live de novembro. Isso mesmo, nós estamos chegando no dia 15, mas eu também mereço umas férias. Vocês permitem que eu tire 2 semaninhas de férias, eu vou descansar lá nas praias de Salvador. Quero já mandar um alô para as minhas alunas que moram em Salvador, a Rosa Mar e a Mara. Eu tô indo aí curtir um pouquinho do paraíso onde vocês moram. E se der tempo, eu vou arrumar um minutinho para ir apreciar os mosaicos do arquiteto e artista visual, o Elisier Nobre. Outro dia a minha aluna Mara postou na nossa comunidade alguns mosaicos dele, e eu quero conhecer o mosaico que ele fez no estilo Gaudí, lá no edifício Torre de Barcelona, que fica no centro de Salvador. Eu já vou dar uma googada, ver onde fica. Então, se eu conseguir ir, fique atenta que eu faço uma live direto de lá, mostrando para vocês esse trabalho do Eliezer Nobre. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu deixo um beijão a todas e lembrando que eu estou em todas as redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. E se você ainda quer saber mais novidades a respeito do meu curso online Juntas no Mosaico, eu peço para você entrar no link juntasnomosaico.com.br, deixar o seu e-mail, porque você fazendo parte da nossa lista de pessoas que amam o mosaico moderno e ainda não são minhas alunas, eu mando informações para vocês sobre as próximas turmas do Mosaico Moderno. Então, um beijão a todas vocês. E basta entrar no link juntasnomosaico.com.br e deixar o seu e-mail. Um beijão, um bom fim de semana e nos veremos na quarta-feira às 20 horas. Fiquem todas com Deus.